Boa noite a todos. Parabéns à professora Mariana, muito boa a palestra, muito clara ali, explicação. Obrigado ao professor Lucas, professora Bel também pelo convite. Espero hoje aqui trazer um pouco do meu ponto de vista sobre o machine learning, né? Por isso, uma conversa sobre machine learning. Então, vamos bater um papo aí sobre a forma que eu gosto de trabalhar, a forma com que eu desenvolvo os algoritmos, não é? Os desafios que a gente encontra no dia a dia, e também falar um pouco sobre os meus interesses atuais de pesquisa nessa área. Eu confesso que, há um tempo atrás, assim, eu achei o termo machine learning um pouco assustador, né? Uma peculiaridade minha. Quando escutei pela primeira vez máquinas aprendendo, fiquei bem assustado com o termo, talvez por não entender o que estava acontecendo com essa questão de inteligência artificial, né? Que a minha formação é em matemática, então, muitas vezes, fazendo contas lá abstratas, né? Embora para resolver problemas aplicados, a minha área é análise numérica, e talvez por isso eu venho parar hoje nesse mundo de otimização e machine learning, não é? Trabalhei por muito tempo com equações diferenciais, né? Basicamente, em todo o meu estudo em matemática foi em equações diferenciais, e, nomeadamente, a solução numérica, métodos espectrais para solução numérica. Mas, um dia focado só em dar aulas, né, surgiu a oportunidade de não só dar aulas, mas trabalhar, enfim, no corporativo com soluções matemáticas, o que me deixa muito feliz, né, por ver, de fato, aplicações reais, aplicações concretas da matemática no mundo real, assim. Então, realmente, aquela teoria toda fantástica, maravilhosa, serve, de fato, para resolver muito problema. Então, eu gostaria aqui de introduzir dizendo algoritmos na unha primeiro, e o que eu quero dizer com isso? A minha forma, assim, de trabalhar, e talvez até por curiosidade e realmente admiração do que acontece lá dentro desses modelos, né, faz com que eu queira programar esses algoritmos usando somente uma biblioteca, que é o NumPy. Então, importe NumPy lá, meu programa favorito para trabalhar atualmente é o Python, né? Trabalhei com o MATLAB por muito tempo, mas o Python realmente tomou um lugar principal nos meus desenvolvimentos. Então, eu gostaria aqui de introduzir alguns dos algoritmos com que eu trabalho e por que é bom trabalhar com eles na unha, né? Fazer eles primeiro, assim, da forma mais simples possível, por nós mesmos. Então, para a gente ter um completo entendimento do algoritmo e poder tunar ele quando necessário, né? Quero mostrar alguns deles. Por exemplo, inteligência de enxame, ou do inglês, né, o Swarm Intelligence, que é aqueles modelos inspirados na biologia, né? Como, então, funciona, como as abelhas voam, como as formigas caminham para achar o seu alimento, enfim. Primeira vez que eu escutei esse termo, realmente, olha, como uma máquina vai aprender inspirada nisso, mas se nós vermos o modelo e como ele funciona, realmente é maravilhoso do ponto de vista que é inspirado na biologia, na natureza, né, inspirado na natureza, e como a matemática consegue explicar esse fenômeno, né, mesmo que grosseiramente, e trazer bons resultados. Esse é um algoritmo de otimização. Vamos supor que nós temos um conjunto gigantesco de abelhas, né, um enxame mesmo, e elas têm um objetivo, elas têm que chegar num conjunto de flores para, enfim, fazer a colheita do pólen lá. Vamos simplificar o problema, vamos considerar uma abelha, para ver o que uma abelha faz nesse modelo. Para que todas elas atinjam seu objetivo, a gente vai chamar aqui uma abelha de partícula X, e vamos considerar alguns movimentos dessa abelha. A abelha se move na direção PI, que é a sua melhor memória em direção ao objetivo. Quer dizer, essa abelha está voando, aleatoriamente, a grosso modo, mas em algum momento ela esteve bem próximo do seu objetivo, que são as flores. Então ela tem essa memória. Como que a gente pode calcular esse vetor? Então, matematicamente, pela diferença de dois vetores, posição atual e posição memória, faz um menos o outro, nós temos aquele vetor.
Nós temos também um outro vetor, que seria uma outra direção de interesse de voo desta abelha em particular, que é a melhor memória do grupo e todo, porque não esqueçamos que essas abelhas estão voando em conjunto. Então, essas abelhas, quando estão todas voando em conjunto, uma delas chegou mais perto possível do objetivo. Então, nós temos que esta variável EDT é a melhor memória do grupo, e a gente tem, então, esse novo vetor EDT, que é o tempo, né? T é o voo discreto dela no tempo, menos x de t. Então, mais um vetorzinho. E vamos considerar mais uma posição aqui, vetorial de voo, que é a velocidade com que ela estava voando nesse passo, a direção, né? Aqui chamado de v de t. Por uma multiplicação simples de escalares por vetores, a gente pode ponderar esses vetores, por exemplo, trazendo o e de t pela metade, um pouco menor, trazendo o p de t um pouco menor também, e o v de t menor ainda. Isso aqui nada mais é, então, do que uma multiplicação por escalar desses vetores, e depois uma soma. Então, quer dizer, se eu somar esses três vetores da direção que a abelha voa, lembrando, em direção da sua melhor memória pessoal, em direção da melhor memória que o grupo obteve, e andando em alguma velocidade anterior, a sua velocidade anterior de voo, nós temos a velocidade no tempo t mais 1. Então, essa flecha vermelha está mostrando para onde a abelha vai voar no passo seguinte. Esse algoritmo realmente é fantástico, porque ele é muito simples, envolve apenas aqui uma geometria analítica, não é? E a gente consegue, então, desvendar todo esse... existe uma certa, né, um glamour, assim, no nome Swarm Intelligence, que realmente é fantástico, volto a falar, a matemática se inspirando na biologia e na natureza, mas, por outro lado, muitas vezes com matemática simples, matemática elementar, a tradução desses fenômenos, né? Então, a gente tem aqui que a posição V, né, no tempo t mais 1, é dado por a velocidade, ou melhor, a posição no tempo anterior, vezes uma constante que multiplica esse novo vetor em direção à sua melhor memória, somado com uma outra constante em direção à direção da memória a melhor memória do grupo. Então, nós temos aqui, na verdade, um processo iterativo, onde x é a posição, vai ser atualizada por essa velocidade, ou seja, todas as abelhas estão voando e transmitem entre elas essa comunicação. Esse algoritmo, portanto, quando a gente considera o enxame, faz com que todas elas voem convergindo para essas três posições, e é claro que aí a gente vai pegar e considerar que esse C2, que é a melhor memória do grupo, tem um peso melhor que o C1, que é a sua melhor memória. Né? C1 e W, eles garantem aleatoriedade no problema, e C2 garante convergência, a grosso modo. Então, essas abelhas vão voando, e acabam que convergem para o objetivo. Esse algoritmo, ele é realmente muito simples, muito elegante, e serve para resolver uma porção de problemas de otimização. Ele foi proposto por esses senhores, o Russell Eberhard e o James Kennedy, e, se eu não me engano, no ano de 1995. Então, o algoritmo Swarm Particle Optimization, acho que é o nome do artigo. Eu vou mostrar primeiro os slides, depois eu mostro alguns códigos desses algoritmos acontecendo em Python, na programação, só para não ter que parar a apresentação muitas vezes. Bom, outro algoritmo fantástico de otimização, que quando, mais uma vez, escutei pela primeira vez, o algoritmo genético que se inspira na teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, mais uma vez eu me assustei, né, antes de tentar entender a fundo o que ele faz. Mas seria um algoritmo que realmente se inspira nos indivíduos que mais se adaptam no meio e sobrevivem, e aqueles indivíduos que não se adaptam ao meio e morrem. E é muito interessante, né, a abordagem matemática, a modelagem matemática por trás dessa interpretação da natureza. Vamos considerar, por exemplo, dois indivíduos, um pai e uma mãe.
E aqui a gente considera que esses quadradinhos aqui é o código genético, tanto do pai quanto da mãe. Então, cada gene aqui, ele seria um número, não é? Para nós, um número. A gente está tentando quantificar matematicamente tudo. Se eu vou cruzar um pai e uma mãe, então eu vou retirar alguns genes do pai e vou retirar alguns genes da mãe. E com isso nasce um filho. Vejam que o quadradinho primeiro do filho é amarelo, o quadradinho segundo do filho é azul, que é o gene do pai, da mãe, o próximo da mãe também vermelho, o próximo bordô do pai, e assim sucessivamente. Então, é assim que acontece na natureza, quando um pai e a mãe têm um filho, alguns genes é do pai, alguns genes é da mãe, e nasce um filho. Lembrando que no nosso caso matemático, esses quadradinhos é um vetor numérico, né? É um objeto numérico, enfim, uma matriz, um tensor, algum elemento nesse sentido. Números, em outras palavras. Agora, vem algo muito interessante. Vem o conceito, depois do cruzamento genético, que foi esse, vem o conceito de mutação genética, né? Se a gente tem ali todos os genes do filho, oriundos do pai e da mãe, a gente pode arrancá-los aleatoriamente alguns do filho e imputar ali dentro genes completamente aleatórios. Eu coloco ali XXX. E esse é o conceito de mutação genética. Isso garante que novos filhos possam ter alguma variabilidade genética e se adaptar ao ambiente de forma mais otimizada. Olha que bacana agora, se esses indivíduos, pais, mães e filhos, enfim, uma população gigantesca, está convivendo, nós queremos saber quem são os melhores deles. E aqui tem vários. Aqui tem pais, tem mães, tem filhos. Filhos de filhos, etc. Vamos supor que aqui tenha uma geração. Apenas filhos originais e filhos mutados. A gente pega cada um desses filhos e avalia na nossa função objetivo. Seja essa função qualquer que seja. Mas nós temos claro o que nós queremos com essa função. É minimizar? É maximizar? É encontrar um valor tal que satisfaça alguma coisa? Então, nós temos essa função. Por isso, F do indivíduo. Quando nós avaliamos esse indivíduo, por exemplo, temos o output. O que essa função retorna? Como exemplo, eu retornei valores, 95, 12, 26, 99, 91. Vamos supor que essa função seja maximização. Então, significa que aqueles que obtiveram, digamos, acima de 91, né, de 0,91, ou de 0,90, eles sobrevivem. Aqueles que tiveram menos do que 90%, eles morrem. Então, nós temos esses dois indivíduos com um X vermelho que morreram e os outros sobreviveram. Agora, o que acontece no próximo passo? Somente os indivíduos que sobreviveram são selecionados e nós começamos o algoritmo de novo. Então, ele é muito simples. Nós geramos indivíduos, que pode ser completamente aleatório, nós cruzamos geneticamente eles, combinando, né, pais e mães para gerar filhos, nós mutamos eles, arrancando genes e colocando genes aleatórios, e não só genes aleatórios. Para um modelo, para melhorar esse modelo, a gente pode colocar genes que são médias aritméticas dos genes dos pais, não, isso não é aleatório, média ponderada, ou então colocar várias condições para este gene mutado, que pode ter em vista os próprios genes dos pais ou não. Então, a gente pode criar vários tipos de mutações para garantir a variabilidade genética e garantir que indivíduos possam surgir melhores, não é? Nós avaliamos todos eles na função objetivo, selecionamos os melhores, matamos os piores e começamos o processo todo de novo. Realmente um algoritmo fantástico e que soluciona uma outra porção de problemas ainda de otimização. Marcelo, diga, sim. Só uma coisinha, se puder clicar no ocultar aí, porque às vezes está tampando um pedacinho da apresentação. No ocultar, assim, o Meet, é isso. Beleza, obrigado. Vocês estão vendo o meu mouse? Passa ele mais no meio da tela. Isso, estamos sim. Botei esse pontinho. Pronto. Beleza. Obrigado, Lucas. Esse aqui, então, foi o John Henry quem propôs esse algoritmo. Um dos responsáveis, né,
pelo algoritmo genético. Tem outras pessoas também, né? Mas se a gente pesquisar, a gente encontra este senhor aí. Depois, como a professora Mariana já falou, as redes neurais também são realmente fantásticas, né? Não vou perder muito tempo aqui, porque a professora explicou realmente muito bem como funcionam. E realmente, o fato de o homem tentar entender como funciona o neurônio para a aprendizagem do homem, não é? E transcrever isso para um modelo matemático é realmente muito interessante. A questão do perceptron, por exemplo, que a professora falou, as suas funções de ativação, a professora já falou, e todos os neurônios e as suas interligações. Quer dizer, realmente, um neurônio passa informação para o outro, as sinapses acontecem nos pesos, que matematicamente é traduzido como pesos, os weights, não é? E existe um algoritmo de aprendizagem, que é aquele backpropagation, não é? Então, os dados passam, existe um corretor, volta-se, e para isso é usado as derivadas, né? Muito, muito comumente o processo de derivadas. Esse algoritmo realmente é fantástico e pode explicar muitos problemas, realmente. Um algoritmo que a gente pode dizer que o principal pesquisador por trás foi o Frank Rosenbaum, porque ele foi um dos primeiros a propor um perceptron, né, representar uma função onde entram valores, esses valores passam por uma multiplicação, multiplica pelo seu peso, multiplica pelo peso, soma-se o valor, adiciona-se um bias e é avaliado aí, enfim, numa sigmoide, numa ReLU, em alguma função de ativação. Né? Depois vieram tantas outras pessoas, interligaram esses perceptrons, ou então, né, esses neurônios, e tiveram uma rede neural bem mais complexa. Fantástico. Outro algoritmo realmente muito interessante, que serve tanto para resolver problemas supervisionados como não supervisionados, enfim, tem vários tipos de redes neurais aí na literatura. Aqui tem um gifzinho, que é um output de um dos códigos que eu fiz usando NumPy, que é um problema simples de classificação. Existem dois conjuntos de pontos, um conjunto azul e um conjunto verde. É um problema supervisionado, onde eu digo quem é verde e quem é azul. É um problema que tem uma não linearidade ali, como a gente pode ver. E então, o NumPy foi utilizado para poder criar uma rede neural simples, com algumas camadas ocultas, e que eu pudesse achar para vários valores do eixo X e do eixo Y, qual seria o melhor ponto a ser predito. Né? Por exemplo, se esse ponto tivesse por aqui, o modelo entenderia que ele é azul, por isso que aqui tem um azul predominando nesses pontos azuis. Se o modelo tivesse, se o input fosse por aqui, ele diria que esse ponto seria um ponto verde. Aqui foi usado o laranja para dizer todos os pontos que a rede neural considera verde. É claro, tem um pontinho azul aqui que ela diz que é verde, e tem alguns pontinhos aqui também azuis que ela diz que é verde, e algum pontinho aqui verde que ela diz que é azul. Isso não é mal, né? O problema não está aí fazendo um overfitting dos dados. Isso é muito bom. O problema está generalizando completamente os dados. Depois eu volto aqui para falar, talvez, do código, entrar em algum detalhe. Esse algoritmo aqui é o famoso K-means para clusterização. O K-means, na verdade, ele é basicamente a aplicação do teorema de Pitágoras muitas vezes. Ou seja, são distâncias euclidianas entre os pontos. O que o algoritmo de K-means faz? Imaginemos que eu tenho vários valores, e aqui faz-se um plot de dispersão, e aqui pode ser qualquer variável. Enfim, quanto um cliente gasta na minha empresa versus quantas coisas ele compra. Aqui, número de coisas que ele compra, aqui, quanto ele gasta. Enfim, qualquer valor numérico. Né? E aqui eu estou colocando 2D para simplificar a explicação, mas aqui na fórmula a gente já tem isso no RN, pode ser qualquer dimensão, né? Então, o algoritmo nada mais é do que eu começo, no caso do K-means,
pressupondo que eu tenha 2 grupos, eu poderia pressupor mais aqui, e faço a distância euclidiana do ponto azul para todos os pontos. E faço também a distância euclidiana do ponto vermelho para todos os pontos. E esses pontos foram inicializados aleatório. Depois, o que eu faço? Eu vejo quais pontos estão mais perto do vermelho e quais pontos estão mais perto do azul. Porque se eu fiz a distância euclidiana, basta comparar uma com a outra. Isso se traduz na reta perpendicular pela reta que liga os 2 pontos. Os pontos que estão para cá pertencem ao azul e os pontos que estão para cá pertencem ao vermelho. Então, quer dizer, nós temos essa primeira classificação. Olha que interessante o que acontece depois. Os pontos se movem. O azul, ele anda em direção ao centro gravitacional. Como assim centro gravitacional? Nada mais, nada menos do que a média aritmética de todos as variáveis, nesse caso, x e y, e nós temos as novas coordenadas do ponto x, do ponto azul. Então, centro gravitacional nada mais é do que a média ponderada das coordenadas. Temos isto aqui. E aí roda o modelo de novo, esses pontos se tornaram azuis, esses se tornaram vermelhos. Roda o modelo de novo, esses pontos se tornaram azuis, esses se tornaram vermelhos, este aqui ainda está vermelho. Roda-se o modelo de novo e nós temos aí a questão da convergência, né? O modelo vai convergir, em algum momento vai parar, porque nenhum ponto vai trocar de posição. E nós temos, então, a clusterização. Esse aqui é considerado como aquele método de aprendizagem não supervisionada, que eu não digo o que eu quero de saída, eu apenas quero agrupar os dados de acordo com alguma regra, e os dados se auto-agrupam. Na verdade, o que tem por trás? Teorema de Pitágoras, distâncias euclidianas, e é por isso que eu digo que quem na verdade inventou esse método foi Euclides, né? Brincadeira à parte, deve ter sido alguma pessoa à frente que, enfim, popularizou o algoritmo, mas nada mais, nada menos tem nesse algoritmo do que essa fórmula que a gente está vendo, uma fórmula que todo mundo já aplicou alguma vez. Então, por que eu trouxe esses exemplos, né? E mostrei um pouquinho como eles funcionam e a sua simplicidade e também a sua elegância em relação a serem inspirados na natureza ou na biologia. Porque eu queria mostrar que quando a gente faz eles na mão, a gente tem um total controle sobre a sua estrutura, não é? Então, vamos supor que eu queira fazer uma rede neural aplicada ao meu problema específico. Então, quer dizer, se eu programo ele primeiro no NumPy, eu tenho dois pontos importantes. O primeiro é um total entendimento de como o modelo funciona, e o segundo, quando eu quiser alterar algo muito específico, eu tenho essa liberdade. Eu vou mostrar aqui o primeiro deles, que é o Swarm Intelligence, definição de partículas. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu sei como é ruim mostrar código assim, em detalhe e num tempo tão curto. Então, atualiza a memória, encontra o objetivo, tudo aquilo que o algoritmo que eu expliquei em imagens está programado aqui usando só o NumPy. Eu vou mostrar a parte que interessa. Esse modelinho aqui tem um objetivo muito simples e muito prático. As abelhinhas vão voar e o objetivo delas é ficarem em cima da reta. Olha como o algoritmo converge rápido. Se isso aqui fosse aleatório, isso jamais aconteceria. Nem rápido. As abelhas ficariam voando para sempre e uma que outra poderiam até encontrar a reta. Mas aqui não. O algoritmo roda, elas começam completamente aleatórias. E o objetivo é ficar em cima da reta. Aquelas que estão encontrando a reta informam para as outras, estamos achando. E elas voam rapidamente e o algoritmo já convergiu. Então, esse aqui é um exemplo simples e de otimização, onde a função, enfim, de otimização envolve
ficar em cima da reta, a condição dada, mas que pode ser expandido e adaptado para problemas mais complexos. Esse outro problema aqui é o problema do algoritmo genético. Foi utilizado de novo, só o NumPy, e eu vou explicar o problema. Vamos criar aqui um vetor de números 5, 8, menos 9, menos 4 e menos 7. A pergunta é, qual seria o vetor, também de 5 elementos, que eu devo fazer o produto interno por esse vetor, cujo resultado seja o menor possível? E eu só posso usar valores entre 0 e 1. Então, é fácil para nós, que já estudamos um pouco de geometria analítica e olhando para esses números e as condições do problema, que o único resultado seria maximizar esses números e minimizar esses. Então, vou falar de novo o problema, não sei se eu falei certo. Seria assim, qual é o vetor que eu devo fazer o produto interno com este vetor para que este produto interno seja o máximo possível? Eu quero um vetor que o produto interno seja o máximo possível. Ora, se o produto interno é aquela definição, né, valor vezes valor, mais, etc, etc, valor vezes valor, e eu tenho esses dois números positivos, e esses todos negativos, e eu só posso usar números entre 0 e 1, eu quero, obviamente, zerar os negativos e deixar os positivos. Mas eu não vou falar isso para o algoritmo. O que eu vou fazer? Eu vou criar várias possibilidades, vários vetores candidatos, que são os meus indivíduos, vou fazer o cruzamento genético, pai e mãe têm um filho, o filho passa pela mutação genética, arranca-se os genes dele, botam outros, passa por outro tipo de mutação genética, nasce uma nova população, seleciona os melhores, mata os piores e vai para frente. Só num pai. Aqui tem um gráfico de convergência, como isso realmente converge e funciona, e o que eu quero mostrar para vocês é o algoritmo funcionando na prática. A gente vai deixar ele rodando. Vai vendo aqui, na geração 1, ele considerou esses... É completamente aleatório, e ele está evoluindo. Esse aqui ele já acha que é 1, esse aqui ele já acha que é 0, esse aqui ele está achando que é quase 1, já agora ele acha que é 1, agora não acha mais, e nesse processo os indivíduos estão morrendo, nascendo, cruzando, mutando. E o processo continua. E vejam agora como as gerações evoluem para 23, 24. Nós estamos na 26ª geração e os indivíduos não mudam mais. Ou seja, a gente achou aqueles indivíduos ótimos que maximizam o meu problema. Todos os indivíduos são perfeitos nesse nosso universo aqui. Então, lembrando, 1 e 1, 0, 0, 0, porque anula todos os outros. A gente poderia até fazer um testezinho colocando aqui um outro exemplo, né? Vamos colocar, por exemplo, que este valor aqui é positivo e agora este valor aqui é negativo. Estou fazendo, vamos ver se vai dar certo. Vamos rodar tudo de novo. Vamos ver se esse problema converge. Então, enquanto o algoritmo está rodando ali embaixo, ele está procurando qual é a combinação que otimiza o meu problema, vamos lembrar quais são os que eu deixei negativo. O primeiro, o terceiro e o quarto. Só o segundo e só o último são positivos. Vamos ver o meu algoritmo convergindo. Ele já chegou. Só o segundo e só o último são positivos. Então, claro, é um problema fácil para nós, é um problema difícil para a máquina, mas que um algoritmo de otimização consegue dar conta. Graças a essa inspiração na natureza, né? Bem bacana. O algoritmo da rede neural, então, realmente, a definição das funções, a sigmoide, que é a ativação, a derivada da sigmoide, a criação dos pesos aleatórios na primeira camada, na segunda camada e na última camada, e as quantidades. E depois nós temos toda aquela questão. Faz o produto interno dos valores que entram pelos pesos, aplica a sigmoide, aplica a derivada, faz na segunda camada, faz na última camada, faz o gradient descent.
e faz a predição, ou seja, replica toda a rede neural de volta. E aqui nós temos aquele gráfico que a gente já viu sendo animado, que é um probleminha de classificação. Bacana também esse modelo. O K-means também, eu sei que existe uma versão bem robusta em várias linguagens, né, que é o próprio K-means, do Python, tem esse nome, acho que tem no R também. Então, nada mais, nada menos que isto aqui. Deixa eu mostrar o ponto onde está implementado o K-means. No plano, distâncias euclidianas, raiz quadrada da soma dos quadrados, dos catetos, né, se for o teorema de Pitágoras. E realmente a gente vê, aqui eu tenho um gráfico que mostra essa evolução. Os pontos começam tentando achar cada um o seu grupo e evoluem a cada iteração. Um modelo bem simples, bem robusto. E tem aqui um caso em 3 dimensões, né? A gente começamos aqui com 3 clusters para exemplificar. E aqui um plot iterativo, não deu para fazer um GIF ainda, mas depois a gente faz um GIF, que ele realmente converge muito rápido cada centroide para o seu cluster. É um algoritmo caro quando nós temos muitos dados, porque realmente calcular distâncias euclidianas não é tão barato quanto quando nós temos muitas informações, né? Queria falar aqui de um algoritmo muito importante, que é este aqui. Vamos botar ele já no final. Todo mundo conhece. Regressão linear simples. Aí vão dizer, mas isso é um algoritmo de machine learning? Sim, realmente isso no meu ponto de vista, né, eu defendo a tese de que ele é um algoritmo de machine learning pelo seguinte motivo. O que é um algoritmo de machine learning? Seria uma função matemática que aprendeu com dados e que nos dá um modelo matemático para fazer novas previsões sobre dados que não existem, da forma mais ótima possível. Então, a regressão linear nada mais é do que pegar em dados e tentar ajustar qual é o AX mais B, que vai me dar uma equação de uma reta e que eu vou poder fazer previsões agora em cima da reta. Tem uma álgebra linear incrível, fantástica, muito bonita por trás disso, e é um dos primeiros modelos de machine learning que surgem, né? Porque eu defendo a tese de que todos esses modelos de machine learning são matemática realmente avançada, às vezes básica, mas muitas vezes matemática avançada, alguns if else que não pode faltar, não só isso, né? Mas matemática avançada, alguns if else e um poder de processamento violento. Então, se a gente tiver um computador realmente muito robusto, que faça muitos cálculos simultaneamente, nós temos aí o sucesso desses modelos de machine learning. E é por isso que hoje em dia isso está tomando um corpo tão grande, né? Realmente os computadores estão processando cada vez mais dados mais rapidamente. Então, isso tomou essa popularidade. Regressão linear múltipla é o mesmo caso que a reta, só que agora um plano aproximando os dados. Depois a gente pode pegar esse plano e fazer uma curva no espaço, que é a regressão polinomial multivariada, digamos assim, né, em várias variáveis, que nós temos uma reta, um plano aproximando essa nuvem de dados. A regressão linear e depois a regressão logística. A regressão logística nada mais é do que uma sigmoide, e a rede neural, por sua vez, nada mais é do que uma sigmoide compilada várias vezes uma aqui na outra. Então, realmente é muito bonito ver a simplicidade, por um lado, desses modelos, né? Não é nada do outro mundo, é algo palpável, compreensível, né? Não é magia, é matemática mesmo, por este lado, e o outro lado que eu falo é a robustez disso. Realmente resolvem problemas fantásticos, problemas incríveis. Né? Regressão logística em 2D e depois em outras tantas dimensões. Enfim, regressão polinomial, uma porção de modelinhos, né? Eu vou voltar para a apresentação aqui, eu acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos, estou a falar bem? É isso mesmo. Tá, obrigado, Lucas. E
dando continuidade aqui, vamos voltar à apresentação, falado essa parte, né, dos modelos, do meu ponto de vista, assim, sobre eles, e só para concluir essa primeira parte, né, então, que é realmente muita matemática, nada de mágica, nada de coisas do outro mundo, né, porque às vezes algumas pessoas que não começaram a estudar a fundo ainda acham que isso pode solucionar todo e qualquer problema, e não é bem assim, tem problemas que não são resolvíveis com machine learning, onde machine learning não é a melhor solução, tem outras soluções também importantes e robustas, mas que realmente resolve coisas fantásticas, tem aplicações tremendas em vários cenários. A segunda parte que eu queria falar seria os desafios nosso diário, né, com dataset, modelagem e produção, porque depois de toda essa parte aí, né, de estudo dos modelos, tem a questão de aplicá-los. Então, enfim, vamos desenvolver o modelo, vamos aplicar, vamos fazer uso disso. Então, eu queria trazer um breve ponto de vista do machine learning do início ao fim. Ou seja, começamos com o tratamento dos dados, um SQL, aí um MongoDB, alguma coisa para pegar nos dados, extraí-los, né, um Redshift muito usado também, o serviço da AWS, e um conjunto agora de técnicas que vai do balanceamento de dados, do feature engineering, do tratamento dos nulos, binarização das categóricas, corte das features por representatividade, normalização, adimensionalização, enfim, tem alguns que eu trouxe. Então, aqui é o processo lá no início, né, quando a gente vai fazer um modelo de machine learning para resolver um problema específico. Temos o problema, começamos por aqui. Vou falar rapidamente de alguns deles, né, por exemplo, pegamos nos dados, eu quero prever, fazer um modelo de previsão se alguma pessoa vai abandonar o meu serviço. Eu tenho uma loja e os meus clientes estão deixando de comprar os meus produtos, o famoso churn. Só que poucos clientes deixam. 20% dos meus clientes me abandonam, os outros 80% não me abandonam. Então, a gente tem aqui, chama-se de dados desbalanceados. Se a gente sair atracando um modelo de previsão dizendo uns atracam, uns largam o serviço, outros não largam, com 80%, 20%, eu posso enviesar os meus dados e o meu modelo dizer que todo mundo não vai largar e eu tenho uma acurácia de 80%, o que é falso, não é? O modelo disse que todo mundo não vai cancelar o meu serviço, me deu uma acurácia de 80%, 80% é bom? Seria, mas analisando por esse ponto de vista, é horrível, não é? Porque ele na verdade, ele tá totalmente equivocado. Então, teriam as técnicas de balanceamento, e existem várias técnicas. Uma delas você faz o oversampling, outra o undersampling, né? Explode uma, retira das outras, enfim, várias técnicas. Feature engineering, você criar novas variáveis a partir daquelas variáveis que você tem. Tem um modelo que eu tenho trabalhado ultimamente que envolve apenas datas que os clientes compram produtos. Só com datas dá para fazer muita variável, ou seja, ele comprou um produto hoje e comprou um há 10 dias atrás. Se eu tenho essas datas, eu tenho a diferença de datas, que é um dado numérico. Se eu tenho todas as 20 datas que ele comprou coisas, eu tenho a frequência, a média, o desvio padrão dos dias, enfim, crio novas variáveis. Então, eu posso combinar duas variáveis, né, para criar outras. E isso enriquece os modelos, porque os modelos precisam saber, né, precisam saber detalhadamente quais são as variáveis que estão entrando para ele poder fazer alguma previsão. Tratamento dos nulos, as nossas bases, em qualquer lugar que a gente vá trabalhar com machine learning, vem com muitos dados furados, tem que ser completados, então existe um processo minucioso. Binarização das categóricas. Como a professora falou, de rede neural, ele trabalha com um dado numérico. Se o meu cliente comprou segunda, terça e quarta e domingo, se eu falar isso para o meu modelo, ele vai ficar louco, ele vai explodir porque ele não trabalha com esses dados. Então, eu tenho que criar novas colunas, por exemplo, dessa só, que é o famoso get dummies, né? E dizer, comprou na segunda? Comprou no domingo? Comprou na terça? E criar zeros ou um, transformar isso em binários, para o modelo poder entender. Porque lembremos, o que está por trás desses modelos é matemática. Enfim,
normalização, adimensionalização, muitos aspectos só para tratamento. E outro ponto, criar o depara. Depois que eu fiz toda essa modificação nos dados, é muita informação para quando isso for colocado em produção. Porque quem vai usar o meu modelo lá na ponta precisa saber todas as transformações que foram feitas para o modelo treinar, porque essas transformações têm que ser replicadas para o modelo predizer. Então, significa aqui que tem que ter um minucioso cuidado de ida e volta, né? Seria como uma função inversa, a função que transforma e a função que retransforma. Geralmente, aí, num dicionário Python, um JSON, a gente consegue dar conta de resolver esse problema. Quanto ao modelo, né, implementação do algoritmo, e aí eu defendendo a tese que muitas vezes é bom que a gente faça ele na mão, e depois use também, se não der conta, né, ou se realmente a solução for muito delicada ou requerer realmente um algoritmo muito robusto, que a gente use, enfim, Keras, TensorFlow, PyTorch, tantos algoritmos, é que nem todos existem, né, em bibliotecas prontinhas assim, mas existe uma porção, por outro lado. Grid Search para encontrar os hiperparâmetros, algoritmo genético ou inteligência de enxame para hiperparâmetros, que é um ponto que é bem interessante de se imaginar, né? Quais são os melhores parâmetros de uma rede neural ou de uma decision tree, né? De um random forest? A gente podia mixar algoritmos, né? Treinar e testar, fazer aquele repartimento da base. É muito comum em sistemas de recomendação nós fazermos um treino com um período no passado e o teste, em vez de pegarmos exemplos no passado, né, repartir a base de forma aleatória, garantir 80%, 20%, a gente pega os 20% para testar mais recentes e os 80% para treinar aqueles dados mais antigos. Isso dá, às vezes, cai a acurácia do modelo, mas ele é mais real, ele é um pouquinho mais preciso do que se a gente pegar dados espalhados, igualmente espaçados no tempo. Validação cruzada, né, repartir de várias formas a base para treinar e testar, e as matrizes de confusão, quais daqueles verdadeiros positivos, falsos negativos, enfim, todos contra todos, todos versus todos, né, para ver como o modelo está se comportando. E outras métricas, né, aqui eu trago essa que é uma das, do meu ponto de vista, que mais nos diz sobre a real acurácia do modelo. Só que não para por aí, né? Depois desse processo todo de treinamento de modelo e anteriormente ainda de tratamento da base, depois vem o processo de colocar isso para funcionar de fato. E aí vem outras tantas coisas. O versionamento de código, que já foi feito no próprio passo anterior, mas segue sendo feito a fim de ter uma estrutura de boas práticas, né, para evitar erros, né, evitar de estragar tudo num código e perder um grande trabalho, por exemplo. Colocar um serviço HTTP GET POST, aí eu trago, sei lá, um Flask de Django, até um SageMaker, né, que seria aquele link, aquela URL que vai ser batida, os parâmetros entram nela, lá dentro dela está o modelo faz as contas e devolve um output. Né? Então, onde está o nosso serviço final com o modelo prontinho para ser consumido? Real time, 24/7. É disso que eu estou falando. Esse modelo, uma vez feito, é bom, é eterno? Não. Ele perde sua validade, os dados, geralmente, né, nos problemas aí do corporativo, são muito dinâmicos, mudam muito rápido, então a gente tem que ter uma rotina de treinamento praticamente diária, né, algumas semanais, algumas mensais, então tem que ter um automatizador que todos aqueles passos que nós fizemos anteriormente, modelo, extração de dados, sejam feitos de forma automática. E agora volto a garantir o depara, né? Porque quando eu estou nesse meu serviço HTTP, o depara tem que saber o jeito que os dados entram para fazer agora essa correta equivalência para entrar exatamente a mesma coisa. A rede neural, digamos, ela está esperando receber exatamente aqueles valores com aquela transformação naquela ordem. Se der o dado errado, ela vai prever qualquer outra coisa e a gente vai enviesar completamente o nosso modelo.
testes ABs para acompanhar a evolução do modelo e acompanhamento contínuo de acurácia para ver o quanto isso está se comportando na realidade. Tá? Esse é o dia a dia, mais ou menos, né, das aplicações, quando a gente, enfim, faz o processo ML do início ao fim, né, da extração dos dados à produção. Concluindo, acho que eu tenho 0 minutos. Pode ficar à vontade, Marcelo. Posso concluir, então? Perspectivas futuras, que são os meus interesses de alguma pesquisa, né? Eu trago essas pessoas agora. Todo mundo sabe quem são essas pessoas? Na verdade, essas pessoas vieram do site This Person Doesn't Exist, né? As pessoas não existem, essas pessoas foram criadas por uma rede neural artificial, as famosas GAN, né, que são as Generative Adversarial, tem um nome, Networks Generative. Foram criadas por esse senhor aqui, o Ian Goodfellow. Esse sim existe, né? Esse senhor existe. E qual é o objetivo dessas redes neurais? Ela consegue criar dados sintéticos muito parecidos com aqueles dados reais. Então, essas pessoas não são reais, essas pessoas são sintéticas, realmente, que foram criadas por várias fotos, e a gente pode usar esses dados para balancear, por exemplo, aquele dataset que eu falei nos slides anteriores, num problema que não é balanceado. Criando dados sintéticos muito parecidos com dados reais. Esse é um ponto bem importante de desenvolver. Quanto à ativação das redes neurais, nós temos várias funções para ativação, e eu tenho interesse de saber se outras funções de ativação teriam performance melhor. Por exemplo, eu não sei a distribuição, se eu souber a distribuição, né, eu posso saber a distribuição dos dados de entrada numa rede neural, e aí eu posso fazer a integração desses dados e ter uma outra função de ativação que não a sigmoide. Porque existe uma relação, não é? A sigmoide, que é uma das mais famosas funções de ativação, ela também é a integral da curva gaussiana. Então, quer dizer, se eu considerar outra distribuição qualquer, e eu quero dizer aquela que está entrando na rede neural, será que se eu fizer a integral dessa nova distribuição, aí eu posso usar um Chebyshev para interpolar esses dados, será que não teria uma acurácia interessante? Então, são pontos de perspectivas futuras, coisas que eu tenho interesse em saber a resposta para essas perguntas. Daria para evitar o gradient descent, as derivadas, para otimizar os pesos? E aí eu falo, talvez usar um algoritmo genético ou uma inteligência de enxame para a rede neural. Então, eu tenho trabalhado nesse problema e já tive alguns resultados, mas não tão robustos. Mas já vi que é possível, talvez é só questão de afinar os códigos. E eu acho esse tema bem interessante. E depois a questão dos atratores, né? Usar aquela modelagem realmente de sistemas dinâmicos para saber o atrator do negócio. Então, quem sabe cada negócio tem um atrator, porque existe uma estatística realmente fantástica por trás desse campo de estudo, não é? E, no final das contas, o que está por trás desses fenômenos são equações diferenciais. Porque, uma vez sabendo as taxas de variações das variáveis dos nossos problemas, nós pudéssemos, com esses dados, encontrar estas taxas de variações e modelar as equações diferenciais e resolvê-las para conhecer os atratores dos nossos problemas. É outro problema que eu tenho muita curiosidade de saber se pode dar boa, né? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção e fico aberto a perguntas.